Recursos automáticos do Google Ads. Tudo dentro do Google Ads agora é recurso, mas vamos trazer uma especificidade aqui para o conceito de recursos automáticos. Veja, existem duas funções que o sistema do Google Ads denomina como recursos automáticos. Recursos automáticos em nível de conta e recursos automáticos em nível de campanha. Vamos falar desses dois modelos agora. Nossa agenda, o que são os recursos automáticos em nível de conta e recursos automáticos em nível de campanha e qual a diferença entre ambos, tipos de recursos automáticos e qual é a função de cada um. Meu nome é Genial Alder, eu sou fundadora da agência Madara e do Study Ads. Trabalho com Google Ads, Google Tag Manager e Google Analytics há mais de 10 anos. Em breve, cursos online para vocês dentro dessas três vertentes. Se inscrevam aqui no canal do YouTube. O que são os recursos automáticos em nível de conta e em nível de campanha? Os recursos automáticos, tanto em nível de conta quanto em nível de campanha, são uma função do sistema do Google Ads de inserir recursos nos anúncios de forma automática. Os recursos automáticos em nível de conta e os recursos automáticos em nível de campanha, apesar de quase terem o mesmo nome, têm funções distintas dentro do gerenciador. Vamos ver. Recursos automáticos em nível de conta são 8 tipos que nós encontramos dentro do gerenciador. Site links dinâmicos, textos explicativos dinâmicos, snippets com estrutura dinâmica, avaliação do vendedor, títulos de anúncios mais longos, apps automatizados, locais automatizados, imagens dinâmicas. A finalidade dos recursos automáticos em nível de contas é permitir ao sistema do Google Ads criar novos recursos dentre os 8 citados e aplicá-los aos anúncios sempre que o sistema entender que isso pode melhorar a performance deles. Esses recursos, dos recursos automáticos em nível de conta, vêm ativados por padrão dentro das contas. E eles podem ser aplicados a quase todos os formatos de anúncios do Google Ads. Como encontrar esses recursos? Percorrendo esse labirinto que nós faremos juntos agora. Acesse a sua área de recursos dentro do gerenciador e logo observem no canto direito existem 3 pontos. Clique sobre os 3 pontos e em seguida clique sobre recursos automáticos no nível da conta. O que você está vendo agora é uma tela com as estatísticas dos recursos que o sistema aplicou para determinada campanha. Vamos lá, continuando. Vão novamente nos 3 pontos no canto direito. Clique sobre eles e vá em configurações avançadas. Os recursos estão nessa área, veja, todos estão ativados. Então você precisa ir em cada um deles e ver se realmente são interessantes para a sua conta. Se não for, desativa um por um. Tem que desativar um por um. Então comecem a observar isso dentro da conta de vocês, porque é escondido, vocês viram, né? E sobre os recursos automáticos em nível de campanha? Olha, prestem atenção nesse, porque esse veio para ficar. Esses recursos automáticos em nível de campanha são os que foram apresentados no Google Marketing Live 2023 e são 100% baseados na IA do Google. São funcionalidades capazes de adicionar títulos e descrições aos anúncios. Sempre que o sistema do Google Ads determinar que isso resultará numa melhor performance, combinando-os com os conteúdos já existentes dos anúncios que foram criados pelos anunciantes, por nós. Esses novos recursos, títulos e descrições serão gerados pelo sistema do Google Ads com base em 3 pontos. No conteúdo do anúncio, já criado, na página de destino e nas palavras-chave do grupo de anúncio. Tem uma nota no suporte do Google Ads que diz o seguinte:
No momento, a configuração dos recursos automáticos está na versão beta aberta em inglês. Planejamos lançar essa ferramenta em outros idiomas ainda esse ano, à medida que as contas forem adicionadas à versão beta aberta. Os recursos automáticos vão aparecer como opção nas configurações da campanha. Para usar, é preciso fazer a ativação. Em breve, vamos lançar técnicas de geração de recursos usando domínio. Eu já consigo ver essa funcionalidade dentro das contas que eu gerencio quando eu as visualizo via MCC. Mas eu tenho algumas contas separadas que não estão na minha MCC que eu não consigo visualizar essa opção. Vamos encontrar esse novo recurso dentro do gerenciador. Quando você acessa a sua campanha e vai na engrenagem para abrir configurações, os recursos criados automaticamente estão nessa área de configurações de campanha. Veja, eles estão desativados. Para ativar, seleciona ativado e ele começa a trabalhar. Observe como isso opera. Eu te retirei esse exemplo do suporte do Google Ads. Olha só, nós temos 5 títulos. E esse é o exemplo do anúncio com 5 títulos. No número 2, o sistema do Google Ads vai criar novos títulos e descrições automaticamente. Impressionante de todos os ângulos, oferta de troca disponíveis, várias cores para escolher, câmera reformulada para capturar os melhores momentos. E veja, ele vai montar o anúncio com base nesse título e descrição que ele criou. Veja o exemplo do anúncio. Então, o que é importante? Vocês entenderem que o Google Ads não vai modificar os anúncios que nós criamos. Ele não vai mexer ali dentro de títulos e descrições. Mas, se essa opção estiver ativada, na hora que o usuário faz uma busca no Google e o nosso anúncio for selecionado no leilão para ser apresentado para essa busca, pode ser que ele modifique os títulos e descrições que nós criamos. E no meio disso, ele elabora um anúncio com base em descrições e títulos que ele pode achar relevante para aquela busca. Então, ele pode tanto montar um anúncio inteiro do jeito dele, quanto ele pode montar um anúncio com palavras dele, junto com aquilo que a gente já colocou dentro do nosso anúncio, entendeu? Vai ter ali uma mistura que ele vai fazer. Esses recursos automáticos em nível de campanhas estão elegíveis para as campanhas de pesquisa para os anúncios responsivos. Agora, isso é importante. Como encontrar os recursos automáticos criados pelo sistema do Google Ads dentro do gerenciador? Vamos dar uma olhada. Acessem a parte de anúncios de vocês. Em seguida, ver detalhes dos recursos. E vocês vão ter os recursos desse anúncio e a fonte do recurso. Então, tem os recursos que o anunciante criou e tem os recursos que o sistema do Google Ads criou. Veja, criada automaticamente. Olha um pouco para cima, vocês vão ter essa observação. Isso entrou recentemente. Agora você pode remover recursos automáticos, clique no ícone do status e escolha remover. É importante esse processo fazer parte da otimização de campanhas de vocês. Por quê? Porque ele pode continuar a rodar descrições e títulos que não estão mais em vigor. Aconteceu isso com uma das minhas contas. Ele usou uma promoção do mês passado em uma das contas. Nesse mês a promoção mudou e ele continuou veiculando o título da promoção do mês passado. Então eu preciso entrar nessa área de estatística e remover. Depois ele vai começar uma nova leitura. Eu acredito que essa atualização é muito importante, visto que ele pode dar e trazer ideias e insights para a gente que a gente não está conseguindo ter nesse momento para personalizar melhor os nossos anúncios. E outra, gente, ele vai ver em tempo real. Ele vai ver a busca do usuário, vai ver o perfil do usuário, vai ver o que o usuário vem pesquisando nas últimas semanas, qual é o interesse do usuário e vai utilizar descrições e títulos que podem funcionar melhor com o usuário A e não vai funcionar melhor com o usuário B. A gente não tem essa capacidade. É importante. Eu ativei nas campanhas que eu gerencio, sim, e estou monitorando. Porém, tem que ficar de olho, porque foi o que eu descobri. Ele utilizou algumas descrições que não foram boas, utilizou descrições muito interessantes, utilizou títulos muito interessantes, mas utilizou títulos com promoção do mês passado, nesse mês que não tem mais. Então eu precisei remover, porque senão começa a veicular informação errada nos anúncios. Quando é uma descrição, um título, tudo bem, mas quando está usando números de descontos, daí
a coisa pode ficar um pouco complicada. Então, qual que é a diferença básica entre os recursos automáticos em nível de conta e os recursos automáticos em nível de campanha? Os automáticos em nível de conta são baseados naquilo que a gente chamava antes de extensões, que o Google chamou para recursos, que estão dentro daqueles 8 tipos que eu mencionei. Os recursos automáticos em nível de campanha estão baseados sobre a criação de novos títulos e descrições. Não entra nada de site link, de frase de destaque, de local, como entram nos recursos automáticos em nível de conta. A função dos recursos automáticos em nível de campanha foi lançada em maio desse ano no Google Marketing Live e é 100% baseada na IA do Google Ads, que está sendo testada em beta e ingressando gradativamente nas campanhas, nas contas dos anunciantes. Tem até um vídeo do suporte do Google Ads, deixa eu mostrar para vocês. Ele coloca como passo 1, selecionar as campanhas e aplicar a possibilidade de criar os recursos automaticamente. Então, veja, ele vai dar vários exemplos do sistema criando os recursos para apresentar nos anúncios. Ele está criando os ativos, que são os títulos e as descrições com base nas palavras-chave. Olha a lista de palavras-chave. E ele vai criando o título e descrição, e dentro disso ele vai monitorando a performance em 5 critérios de qualidade. E esse resultado vai sair na coluna de performance, boa, melhor. Veja, ele monta os anúncios e a opção da gente remover o recurso que não nos interessa. Achei o máximo, gostei bastante, vai ajudar bastante a gente a fazer as nossas otimizações. Bom, então é isso da aula de hoje, de recursos automáticos. Lembre-se, existem até agora 2 tipos de recursos automáticos, em nível de conta e em nível de campanha. É importante não confundir isso e saber a função exata de cada um. Precisa ter isso marcado na mente de vocês para fazer o processo de otimização ser bastante assertivo, tá bom?